Poucas histórias da Segunda Guerra Mundial são tão impressionantes quanto a da Batalha de Lanzerat. Imagine só você, 18 soldados norte-americanos jovens e sem tanto treinamento, vencendo um confronto contra um esquadrão de mais de 500 militares nazistas. Parece até a sinopse de um filme épico, né não? Mas acredite, essa batalha realmente aconteceu. A Batalha de Lanzerat foi fundamental para a queda do Terceiro Reich na frente ocidental. E hoje vamos contar tudo sobre ela. Então não saia daí, porque essa história vai te surpreender. Pré-Batalha de Bull. Antes da Batalha de Bull, o exército dos Estados Unidos estava empenhado em uma campanha para atacar as barragens do rio Ruhr, como preparação para a invasão da Alemanha. A 99ª Divisão de Infantaria, ainda verde, estava dando suporte à desgastada 2ª Divisão de Infantaria em seu assalto à muralha ocidental alemã em Wallenscheid. Após 2 dias de combates intensos, os americanos conseguiram atravessar as linhas fortificadas da Alemanha e penetrar nas defesas do inimigo. Apesar de esperarem um contra-ataque, a inteligência americana não conseguiu detectar a movimentação de centenas de veículos blindados e dezenas de milhares de soldados alemães na região. A relativa calmaria da área levou a ser chamada de Frente Fantasma. No início de dezembro de 1944, a linha defensiva americana nas Ardenas apresentava uma brecha ao sul de Lochengabel. O general Leonard Gerrold, comandante do 5º Corpo de Exército, identificou essa área como uma potencial rota de ataque alemão. Entre o 5º Corpo de Exército e o 8º Corpo de Exército, liderado por Troy Middleton, havia uma região desprotegida, patrulhada apenas por jipes. As patrulhas no norte eram conduzidas pelo 394º Pelotão de Inteligência e Reconhecimento da 99ª Divisão de Infantaria, enquanto que no sul eram realizadas pelo 18º Esquadrão de Cavalaria, do 14º Grupo de Cavalaria, anexado à 106ª Divisão de Infantaria. Na fronteira entre a Alemanha e a Bélgica, havia apenas uma estrada capaz de suportar um avanço militar. A área conhecida como Lochengabel, um estreito vale de 8 quilômetros de comprimento no sopé ocidental de Schneeifel. Esta era a rota principal planejada para o avanço do 6º e do 5º Exércitos Panzers alemães. No dia 11 de dezembro, o general Walter Robestan, comandante da veterana 2ª Divisão de Infantaria, recebeu ordens para atacar e capturar as barragens do rio Ruhr. Ele escolheu Eisenbrunn-Reed como linha defensiva caso fosse necessário recuar. O general Walter Lauer, à frente da 99ª Divisão de Infantaria, foi incumbido de fortificar as defesas ao redor de Eisenbrunn-Reed. Sabendo que a sua frente era extensa e pouco guarnecida, Lauer ordenou que a sua divisão cavasse trincheiras e construísse abrigos defensivos, se preparando para a defesa. Tropas inexperientes. O 394º Pelotão de Inteligência e Reconhecimento, IR, da 99ª Divisão de Infantaria, era uma unidade altamente treinada em operações de vigilância e também de reconhecimento. Embora muitos dos soldados destacados para a região das Ardenas fossem novatos, diversos membros do pelotão eram recém-formados em universidades, participantes do programa de treinamento especializado do Exército, que preparava futuros profissionais em áreas como engenharia, línguas estrangeiras e também medicina. A liderança da unidade estava a cargo do jovem tenente Lilo Buck, com apenas 20 anos de idade. O pelotão estava estruturado em 2 esquadrões de 9 homens cada. Embora fossem bem treinados para missões de reconhecimento e coleta de inteligência, esses soldados não estavam equipados ou preparados para enfrentamentos diretos com forças inimigas superiores. A sua missão principal era obter informações cruciais sobre as movimentações e também a força do inimigo e transmitir esses dados ao oficial de inteligência do regimento.
Preparativos para defender a posição. Os membros do 394º Pelotão de Inteligência e Reconhecimento se posicionaram em um cume que fica localizado a noroeste de Lanzerat, onde eles substituíram a 2ª Divisão de Infantaria. Eles receberam ordens para reforçar as suas trincheiras e manter contato com a Força-Tarefa X, composta por 55 soldados do 2º Pelotão da Companhia A, 80º Batalhão de Destruidores de Tanques, anexado ao 14º Grupo de Cavalaria da 106ª Divisão de Infantaria do 8º Corpo. O pelotão IR foi reforçado por 22 homens do 2º Pelotão de Reconhecimento do 820º, sob o comando do tenente John Narcoler, equipados com uma meia lagarta blindada e 2 jipes. Esses soldados ocuparam 2 casas na vila de Lanzerat, 200 jardas ao sudeste, formando a linha mais avançada das forças americanas na área. Os americanos tinham rompido a linha Siegfried em Wallenscheid, a cerca de 5 milhas ao norte, e esperavam um contra-ataque. O tenente Bulk seguiu o procedimento padrão, ordenando a construção de fortificações com campos de tiro interligados. Usando trincheiras existentes, eles as aprofundaram e cobriram com troncos de pinheiro, criando posições ocultas. Localizados no topo de uma colina, as suas fortificações cobriam 300 jardas ao longo de uma linha de cume raso, com vista para uma estrada e a noroeste da vila. A neve que caía tornava suas posições praticamente invisíveis da estrada. A unidade utilizou uma cabana de toras como abrigo e aumentou o seu arsenal com carabinas extras, 2 rifles automáticos Brownie, uma metralhadora leve calibre .30 e um jipe blindado com uma metralhadora calibre .50, obtida por meios não oficiais. Eles cavaram uma posição para o jipe ao longo da estrada, cobrindo a possível rota de avanço alemã. Para manter contato com unidades adjacentes e observar movimentos inimigos, eles realizavam patrulhas de jipe a cada hora. Na noite do dia 16 de dezembro, ouvindo sons de veículos e blindados ao longe, Bulk ordenou que todos permanecessem em alerta. Início do confronto. No dia 16 de dezembro de 1944, às 5h30 da manhã, as forças alemãs lançaram uma barragem de artilharia de 90 minutos, utilizando 1.600 peças de artilharia ao longo de uma frente de 130 quilômetros. O pelotão americano, entretanto, estava consciente apenas do que ocorria em sua própria área. De início, eles pensaram que era o esperado contra-ataque após o avanço aliado em Wallenscheid, onde a 2ª Divisão de Infantaria havia infligido danos importantes e significativos à linha Siegfried. Durante o bombardeio, os projéteis explodiam nas copas das árvores, espalhando fragmentos de aço e madeira pelo chão, mas os soldados estavam bem protegidos em suas trincheiras reforçadas. As explosões criaram buracos profundos no pasto, do tamanho de caminhões, evidenciando a força do bombardeio alemão. A infantaria alemã começou a avançar perto de Losheim, antes mesmo do fim da barragem de artilharia, preparando-se para cruzar a linha de frente assim que ela terminasse. Eles marcharam sob o brilho de holofotes, refletidos nas nuvens, enquanto a armadura estava posicionada mais atrás, perto de Blankenheim, na Alemanha. Às 8 horas da manhã, o pelotão americano ouviu explosões e tiros ao redor da estação Buchholz e também Lochenmengraben, a leste e ao norte, onde estavam localizados o 3º e o 1º Batalhões da 394ª Divisão de Infantaria. Os 55 soldados do 2º Pelotão dos Estados Unidos, Companhia A, 80º Batalhão de Destruidores de Tanques, 14º Grupo de Cavalaria, foram inicialmente ordenados ao sul para proteger Manderfeld. Mas, logo eles foram redirecionados para se juntar à batalha ativa perto da estação Buchholz. Eles se retiraram da aldeia sem contactar o pelotão IR, deixando-o como a única unidade no setor e sem apoio blindado. O tenente Boyk enviou James, Sleep e Krieger
para estabelecer um posto de observação em uma casa que fica no lado leste da vila, abandonada pela Força Tarefa X. Ao amanhecer, Bulk avistou uma longa coluna de cerca de 500 soldados alemães, vindo do leste, identificados como paraquedistas. Em desvantagem numérica, Bulk e James voltaram ao topo do cume para se reunir com a sua unidade. A linha telefônica do pelotão estava cortada, mas o rádio SCR-300 ainda funcionava. Bulk conseguiu contato com o quartel-general do regimento em Groningen e solicitou permissão para se retirar e iniciar uma ação retardadora, mas ele foi ordenado a permanecer em posição e esperar reforços do 3º Batalhão. Na vila, Krieger observou a infantaria alemã avançando em Lanzerat e comunicou-se com Bulk sobre a situação. Bulk enviou Robson e também McKean e Silvola para ajudar Krieger. Mas antes de chegarem, Krieger já havia deixado a aldeia e enfrentado um pelotão alemão. Robson e McKean, juntamente com Silvola, tentaram retornar ao seu pelotão, mas encontraram o caminho bloqueado por soldados alemães. Eles então decidiram ir para Lochheimgraben em busca de reforços, mas foram capturados após um breve tiroteio. Krieger e Sleip, usando uma casa como posto de observação, foram forçados a se esconder quando os alemães invadiram. Sleip subiu no sótão enquanto Krieger se escondeu atrás de uma porta, pronto para usar uma granada. Os alemães, alvejados pelo pelotão IR, partiram repentinamente. Krieger e Sleip escaparam para um estábulo próximo e cruzaram um campo minado, eliminando alguns alemães pelo caminho. Até que, finalmente, eles encontraram Bulk e Milosevic e retornaram à posição no topo do cume. Bulk solicitou apoio de artilharia, mas foi inicialmente ignorado, até que conseguiu convencer o comando da seriedade da situação. Bom, antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você esteja conosco até aqui e que também esteja gostando do nosso conteúdo. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e também poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. A batalha se estendeu. O pelotão estava localizado no extremo sul do setor da 99ª Divisão, fora dos limites regimentais, divisionais e do 5º Corpo. A divisão priorizou o fogo de artilharia para alvos dentro dos seus próprios limites, deixando Bulk e seus homens sem apoio de fogo. Sem sinais de artilharia, Bulk ligou novamente para o quartel-general do regimento, recebendo ordens de manter a posição a todo custo, o que significava, então, resistir até a morte ou captura. Ele sabia que, se seu pelotão cedesse, o já frágil flanco direito da 99ª Divisão poderia ficar seriamente comprometido. 4 membros da Bateria C, 371ª Artilharia de Campanha, se uniram ao pelotão de Bulk após a retirada da unidade de caça-tanques. Esses homens foram posicionados em trincheiras para ajudar na defesa e recarregar munição. James Ford, o operador de rádio, descobriu que o canal de comunicação estava bloqueado por música marcial alemã, forçando-o a usar código Morse para enviar relatórios. Enquanto isso, Bulk e seus homens observaram tropas alemãs se aproximando sob a luz de holofotes. Ao avistar uma coluna de soldados alemães, Bulk permitiu que os membros líderes passassem na esperança de surpreendê-los. No entanto, uma jovem aldeã pareceu indicar a presença americana aos alemães, levando a um confronto. Em 2006, descobriu-se que a mulher apontava a direção para a qual a unidade de caça-tanques havia se retirado, sem saber que americanos ainda estavam na área. Os alemães, incluindo 2 pelotões da 2ª Companhia, 1º Batalhão, 9º Regimento Paraquedas, atacaram diretamente as posições americanas, mas foram recebidos com forte resistência. Os defensores americanos, bem protegidos em suas trincheiras, abateram muitos atacantes, comparando a situação a atirar em patos de argila.
Alguns projéteis de artilharia caíram perto da estrada fora de Lanzerat, mas não impediram o avanço alemão. Durante os ataques, os americanos sofreram poucas baixas, enquanto infligiam pesadas perdas aos alemães. Um segundo ataque ocorreu por volta das 11 horas, mas, de novo, os alemães foram repelidos, com corpos amontoados ao redor da cerca de arame farpado. Apesar dos pedidos de retirada e reforços, Boelcke foi instruído a manter a sua posição. Com munição se esgotando e temendo serem flanqueados, Boelcke planejou uma retirada ao anoitecer. Contudo, antes de poder executar o seu plano, os alemães penetraram nas linhas americanas, resultando em combate corpo a corpo nas trincheiras. Boelcke tentou de novo contatar o quartel-general, mas o seu rádio foi destruído por tiros. Sem comunicação e enfrentando ataques contínuos, Boelcke foi capturado após ser ferido na panturrilha. Mesmo assim, ele ajudou a carregar os seus homens feridos de volta à aldeia. O sargento Vince Kuibar, dos alemães, perguntou a Boelcke quem estava no comando e por que os americanos ainda estavam atirando. Boelcke respondeu que não eram seus homens. Apesar das dificuldades, Boelcke e seu pelotão resistiram bravamente, infligindo pesadas baixas ao inimigo antes de serem finalmente subjugados. O número de baixas do conflito. Durante a luta que durou do amanhecer ao anoitecer, os 15 homens restantes do pelotão de inteligência e de reconhecimento, junto com 4 homens da 371ª Equipe de Observação Avançada de Artilharia, enfrentaram repetidos ataques de elementos do 1º Batalhão, 9º Regimento de Paraquedas, 3ª Divisão de Paraquedas, totalizando cerca de 500 soldados alemães. Os relatórios alemães indicam 16 mortos, 63 feridos e 13 desaparecidos em combate. Outros relatos sugerem que as forças americanas infligiram entre 60 e 500 baixas aos alemães. Do lado americano, apenas o observador de artilharia avançado, Billy Quinn, foi morto. Mas 14 dos 18 homens do pelotão de Boelcke ficaram feridos. Essa pequena força americana conseguiu atrasar significativamente o avanço planejado de todo o 6º Exército Panzer em direção a Antuérpia, crucial para a ofensiva no extremo norte. Após uma noite sem dormir e um dia inteiro de combate quase ininterrupto, com munição escassa e flanqueados por uma força inimiga superior, o pelotão e os observadores de artilharia foram finalmente capturados e levados como prisioneiros de guerra pelos alemães, onde ficariam até o final da guerra contra os alemães. Reconhecimento pós-guerra. Todos os feridos e capturados se recuperaram e retornaram para casa após o término da guerra. Em 1965, o Exército dos Estados Unidos publicou uma história em vários volumes da Segunda Guerra Mundial, incluindo uma seção dedicada à Batalha de Boelcke. O pelotão de Boelcke foi brevemente mencionado pelo autor Hugh Cole, o que causou frustração em William James, anteriormente conhecido como Sacanicas, um ex-membro do pelotão. James contatou Boelcke e incentivou-o a buscar o reconhecimento adequado para os seus homens. Boelcke então se dirigiu ao seu ex-comandante de divisão, Lawyer, que nomeou Boelcke para receber a Estrela de Prata. Em junho de 1966, Boelcke recebeu a Estrela de Prata, mas nenhum outro membro do pelotão foi reconhecido na época. Depois, Boelcke foi entrevistado por John Eisenhower para o seu livro The Battle Boots, que detalhou as ações da unidade durante a batalha. O colunista Jack Anderson liderou uma campanha para que William James recebesse a medalha de honra, porém sem sucesso inicial. As audiências do Congresso sobre as ações dos homens resultaram em uma recomendação ao secretário de Defesa para conceder a medalha de honra a James. Apesar do apoio do Exército dos Estados Unidos e também da Força Aérea dos Estados Unidos, o Corpo de Fuzileiros Navais não concedeu a medalha, argumentando que James
não havia demonstrado intrepidez suficiente. No entanto, as audiências levaram à aprovação da Lei Pública 96.145 em 14 de dezembro de 1979, que suspendeu a limitação de tempo exclusivamente para membros do pelotão. Finalmente, em 26 de outubro de 1981, após um considerável lobby e cartas escritas por Polk, todos os homens da unidade foram condecorados. Na cerimônia organizada pelo secretário de Exército, John Marsh, 14 dos 18 homens do pelotão estiveram presentes. Cada um recebeu a menção de unidade presidencial. 4 membros receberam a chamada Cruz de Serviço Distinto, DSC. 5 receberam a Estrela de Prata e 9 foram agraciados com a Estrela de Bronze com dispositivo V, por sua coragem, durante a batalha de 10 horas contra um batalhão alemão de 500 homens. Essa unidade se tornou a mais condecorada do seu tamanho em toda a Segunda Guerra Mundial. Além dos prêmios individuais recebidos, todos os membros do pelotão também foram agraciados com a menção de unidade presidencial. Cá entre nós, nada mais justo e merecido para eles, né não? Bom, e com isso chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo no canal logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Grande abraço e até a próxima!